Fala, gente linda, beleza? Já para dar redação aqui, sempre trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E olha só, atendendo às expectativas de todos vocês, pós-prova da FUVEST, primeiro dia da segunda fase, eu trago aqui para vocês, fresquinho, o conteúdo que analisa o tema de redação da FUVEST. E cá entre nós, que tema foi esse? Será que foi difícil? Será que foi fácil? Você que fez a prova, inclusive, pode dar seu depoimento. Deixe nos comentários aqui o que você achou dessa prova. E antes de entrar no mérito desse conteúdo propriamente, quero pedir a gentileza para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho de notificações. Vale lembrar que essa inscrição é muito importante e é realmente muito relevante, porque olha só o que a gente constatou nos últimos meses, que cerca de mais de 90% do pessoal que consome o nosso conteúdo aqui, que vê os nossos vídeos e tudo mais, não é inscrito ainda e nem sequer curte. Então, dá aquela força pra gente, já curte esse conteúdo, compartilha o nosso vídeo e, claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal para ajudar aquela força e para o YouTube entender que o nosso canal de educação é realmente relevante e vai ajudar mais pessoas, beleza? Agora sim, a gente pode ir para o nosso conteúdo propriamente. Vale lembrar de antemão que esse conteúdo está sendo gravado sem edição porque não deu tempo. Então, a gente vai ter sim algumas situações de erros, de equívocos que podem ser corrigidos ao longo do vídeo. Então, peço gentilmente a sua colaboração, o seu entendimento, beleza? Então, vamos embora transitar o nosso slide aqui. E olha só o que a gente tinha, o que a FUVEST trazia em 2024, qual foi o tema que surpreendeu realmente muitas pessoas, inclusive a mim como professor, a uma pessoa que se dedica bastante em questão à análise de redações, de temas de redação da FUVEST todos os anos. Olha o tema que nós tivemos, educação básica e formação profissional, entre a multitarefa e a reflexão. Veja que trazia um elemento diferente que normalmente não cai na FUVEST, e se a gente fizer um recorte dos últimos 10 anos, a gente realmente não viu em nenhum momento esse tipo de expressão de preposição que compõe a prova da FUVEST. É muito comum na VUNESP, por exemplo, mas na FUVEST não, que é a partícula entre. E certamente isso gerou diversas discussões, diversas reflexões e dúvidas que eu quero sanar hoje aqui com você, beleza? Então esse é o nosso tema. E muitas pessoas, ao se depararem provavelmente com esse tema, e já me confidenciaram isso nas redes sociais, tiveram muita dificuldade em entender realmente o que ele queria dizer num primeiro momento. Educação básica e formação profissional. Aí tudo certo, eu estou falando da educação básica, que é o ensino ministrado até o ensino médio, final do ensino médio, e a questão da formação profissional, que é nada mais do que a formação para uma atividade econômica, a partir do momento que você sai da escola, ou mesmo faz paralelamente, ingressa no mercado de trabalho e se torna uma pessoa ativa, econômica ativa, beleza. E aí nós tínhamos essa outra parte, entre a multitarefa e a reflexão. E aí vinha o questionamento, o que ele realmente quis dizer com multitarefa e reflexão? No que diz respeito a essas duas expressões? E aí os textos motivadores certamente esclareciam muito desses conceitos. Então vamos para ele, tá? Que são vários textos motivadores que a gente precisa analisar e essa aula pode ficar um pouco mais longa por conta da existência deles, beleza? Vale lembrar que na FUVEST a leitura e interpretação desses textos motivadores é fundamental porque eles realmente nos direcionam para o que a banca deseja que você faça. Então vamos prestar bastante atenção nesses textos. Primeiro texto trazia a seguinte situação, vale lembrar a fonte também, tá? A Sociedade do Cansaço, desse filósofo, desse intelectual que eu não ouso nem falar o nome porque eu provavelmente vou falar errado para vocês, tá? Que é muito conhecido inclusive, beleza? Olha o que ele fala, a multitarefa não é uma capacidade para a qual só seria capaz o homem na sociedade trabalhista e da informação pós-moderna. Então, multitarefa não é uma característica exclusiva do homem, não é inerentemente associado unicamente ao homem e não é aquilo que diferencia a gente dos demais animais. É isso que ele quer colocar aqui com essa afirmação. E aí ele vai desenvolver essa afirmação como se fosse um tópico frasal mesmo, né? Trata-se antes de um retrocesso quando se fala no homem. Veja essa informação que é muito importante, tá? Essa informação retrocesso tem uma característica muito densa do ponto de vista argumentativo e que você deveria ter pescado. Multitarefa não é algo legal para a humanidade. É isso que esse intelectual defende. A multitarefa está amplamente disseminada entre os animais em estado selvagem. É uma condição dos animais selvagens e não necessariamente uma condição inerente ao homem unicamente, beleza? Trata-se de uma técnica de atenção indispensável para sobreviver na vida selvagem. O animal ocupado no exercício da mastigação de sua comida tende a se ocupar
ocupar-se ao mesmo tempo também com outras atividades, obviamente. Deve cuidar para que, ao comer, ele próprio não seja comido. Ao mesmo tempo, tem que vigiar sua prole e manter o olho em seu parceiro. O animal não pode mergulhar contemplativamente no que tem diante de si, diferentemente do homem. A gente pode mergulhar contemplativamente diante de um livro, diante de uma obra de arte, dar atenção exclusiva a um único elemento, né, como eu estou fazendo nesse instante, ministrando esta aula, tudo bem? Não apenas a multitarefa, mas também atividades como jogos de computador geram uma atenção ampla, mas rasa. Tem a amplitude de atenção que se volta a vários pontos ou aspectos simultaneamente, mas esse nível de atenção é diluído, porque a gente não consegue, como ser humano, com a nossa capacidade cognitiva, manter vários focos de concentração muito densas. A gente dilui a nossa atenção. É isso que esse autor está falando. Não sou eu que estou falando, é a interpretação que a gente traz desse texto, tá? Que se assemelha à atenção de um animal selvagem. Veja, então, esse equiparativo que a gente está estabelecendo e dessa forma ele consegue comprovar, defender a ideia de que realmente isso se trata de um retrocesso quando se fala do ser humano. Perceba que esse texto ele está falando sobre as questões multitarefa das exigências contemporâneas do trabalho, que hoje o ser humano tem que ser multitarefa, focar em vários níveis de atenção para poder suprir as demandas do mercado. Só que quando a gente vira multitarefa e executa ações multitarefa que estão cada vez mais cobradas no mercado de trabalho, isso significa que eu vou diluir o meu foco atencional, eu terei uma atenção mais rasa em termos de produção e produtividade também, com certeza. Então veja que esse texto é bem interessante porque indica que tudo isso significa um retrocesso, ou seja, no final das contas, a gente vai ter uma diluição da nossa atenção e uma menor capacidade crítica de processar as coisas, porque nós somos multitarefa e temos que ter a atenção voltada a vários segmentos do nosso trabalho e menos para nós mesmos, para a nossa reflexão. Interessante, né? Um texto bem significativo aí, simbólico, que já ajudava a entender demais o conceito de multitarefa no atual cenário, nas exigências trabalhistas, etc, né? Segundo, texto 2. Eu coloquei texto 3 aqui, não entendo texto 3, é o texto 2 se não me engano, tá? Veja que o texto 2 trazia uma outra questão que é importante sobre o ócio. Educar para o ócio significa ensinar a escolher um filme, uma peça de teatro, um livro. Ensinar como pode estar bem sozinho consigo mesmo significa também se habituar às atividades domésticas e à produção autônoma de muitas coisas que até o momento comprávamos prontas. O que ele está colocando nesse texto, o Domenico De Masi? Ele está falando que o ócio é fundamental. E aqui nós temos a questão do conceito aí de ócio produtivo, né? Um ócio que é utilizado de maneira a fazer com que nós possibilitemos a nós mesmos uma reflexão, uma introspecção, uma dedicação a outras atividades que não trabalho, que vão contemplativamente nos proporcionar capacidade crítica, capacidade de ter habilidades em outros segmentos, que ajuda também na formação humana, seria isso, né? Ensinar o prazer do convívio, da introspecção, do jogo e da beleza, inculcar a alegria. A pedagogia do ócio, aí ele coloca uma coisa interessante, pedagogia, que está diretamente relacionada à questão didática, ensino, né? Também tem sua própria ética, sua estética, sua dinâmica e suas técnicas. E tudo isso deve ser ensinado. Ele coloca que o ócio tem que ser ensinado. A gente tem que aprender a aproveitar o tempo livre. E é uma reflexão que é interessante, porque atualmente a questão do vício ao trabalho é muito comum. A gente parece que não consegue relaxar mais, né? Não consegue viver os pequenos momentos de prazer sem fazer nada e sem aludir diretamente à nossa função, ao nosso trabalho, enfim. O ócio requer uma escolha atenta dos lugares justos, para se repousar, para se distrair, para se divertir. Portanto, é preciso ensinar os jovens não só como se virar nos meandros do trabalho, mas também pelos meandros dos vários possíveis lazeres. A escola é muito mais ampla, ou deveria ser muito mais ampla, do que simplesmente ministrar conteúdos programáticos para formação ao trabalho, para atendimento ao mercado de trabalho multitarefa. Olha só. Significa educar para a solidão e para o convívio, para a solidariedade, para o voluntariado, faltando bastante mesmo na atual conjuntura. Significa ensinar como evitar a alienação que pode ser provocada pelo tempo livre, tão perigoso quanto a alienação derivada do trabalho. Isso mesmo,
O trabalho aliena. Por quê? Uma vez que nós estejamos tão dedicados e contemplativamente, multitarefa, dividido em várias funções, nós não temos tempo para o ócio, para a reflexão e nos alienamos. Olha só que interessante esse texto. Há muito o que ensinar, portanto. Já o texto 3, de fato, esse sim, o texto 3, também falava da questão, falava sobre uma pedagogia diferente do que a gente está acostumado. Nós, muitas vezes, você que me assiste, a maioria de nós é ensinado a partir de uma pedagogia muito tradicional, né? E quem fez instituição em particular é aquele tipo de grade curricular conteudista pra caramba, né? Que você tem que aprender aquilo que o professor vomita em termos de conteúdo. Ó, quem faz ao vivo, eu vou diminuir o meu ar porque tá quente, tô começando a transpirar aqui, tá? Gente, nós somos ensinados dessa forma, né? Agora, quando se fala no currículo escolar de escolas públicas, você, por exemplo, que tem experiência com escolas públicas e que você fez o ensino médio ou fundamental em escola pública, você pode deixar o seu comentário também. A gente também encontra diversos entraves na formação, né? Que não é uma formação plural, que se dedica a diversas atividades, que vão além meramente da métrica dos currículos convencionais, tá? Então esse texto traz essas informações. Vamos ver com calma. Analisar as diferenças entre a educação escolar indígena e a educação escolar convencional no Brasil foi o ponto de partida para um trabalho feito pelos pesquisadores Aline, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e Ellen Granen, isso mesmo, da Universidade de Educação da Universidade de São Paulo. Dois fatos, olha o que elas colocam no depoimento, dois fatos me impressionaram, especialmente na comunidade em que pesquisei. Além do grande valor atribuído à escola como fator de fortalecimento da língua e da cultura daquele povo indígena, a acentuada integração entre as atividades escolares e as práticas comunitárias também chamaram a atenção dessa estudiosa. Veja então que não é só ensinar e aprender os conteúdos programáticos, matemática, física, tudo na abstração. É um alinhamento com as práticas de convivência da comunidade, um ensino regionalizado, setorizado, de acordo com a demanda da cultura dessa população, né? Não há tempos rígidos, não há horários fixos, nem sequer disciplinas escolares. As atividades das escolas obedecem a um ritmo sereno e envolvem tarefas de manutenção dos costumes, incluem tanto a roça quanto o artesanato ou a coleta de produtos da mata. Veja então que é bem distinto mesmo do que a gente está acostumado na nossa formação profissional. Claro que tem um aspecto cultural que é inerentemente associado a hábitos, ritos, costumes de determinada comunidade, que são diferentes mesmo das exigências capitais ou capitalistas que nós fazemos na formação do nosso estudo, do nosso estudante, beleza? Então, bem interessante esse texto também, que põe em xeque alguns questionamentos sobre a formação multitarefa para o mercado de trabalho, né? Gente, na sequência nós temos algumas imagens. O texto 4 trazia essa imagem, cujo título remonta ao ócio, cujo título remonta ao texto número 2, faz um diálogo com esse texto 2, como é importante a reflexão, a leitura, a contemplação. Já o texto número 4, que trazia também uma outra imagem, eu achei muito interessante e muito elucidativa essa imagem, que dialoga com o texto número 2 e com o texto número 3, sobre as questões das atividades que devem extrapolar o limite da sala de aula, como, por exemplo, uma brincadeira de roda que nada mais faz do que a interação entre os indivíduos da mesma idade, do mesmo núcleo escolar estudantil, e que extrapolam a simples dimensão pedagógica escolar convencional dos currículos que a gente tem, né? Então, veja, a ciranda, que é uma brincadeira de roda, que é uma brincadeira popular, que remete a culturas também de determinadas regiões, tá? Que vão além da simples mera pedagogia exercida dentro do ambiente escolar. E aí nós temos o texto número 6, que traz uma outra imagem que também é extremamente elucidativa acerca do texto 2 e texto 3, né? Sobre o ensino. Que tipo de ensino? Olha só o título que nos ajuda a entender. A lição de banjo, né? A prática que é passada do ensino, que também extrapola as dimensões meramente elucidativas do cenário pedagógico escolar tradicional, beleza? Ou seja, estamos vendo aqui situações em que, inclusive, né? A gente tem nessa imagem que eu acho muito simbólica, que é uma pessoa mais velha passando as informações para uma pessoa mais nova, ensinando paciente e zelosamente nesse contato harmônico e humano,
né, que vai além da questão da formação profissional fria das instituições escolares para o mercado do trabalho também frio e multitarefa. Então veja a importância da musicalidade, da arte, da leitura, do ócio, no sentido de promover também intervalos de tempo de ensinamento para a formação humana e reflexiva e crítica também. E aí, por último, nós tínhamos uma imagem que foi retirada do Instagram que trazia uma crítica nossa muito intensa, muito interessante também. Olha só o que ele traz. Como fomos ensinados a medir o nosso sucesso? Isso pensando em instituições escolares, né? Salário e cargo. A gente tem não só a instituição escolar, mas também, obviamente, na formação que a gente tem, nas experiências e no senso comum, né? A gente mede o sucesso por quê? Pelo cargo que nós ocupamos e pelo salário que nós obtivemos a partir desse cargo. Vou supor aqui uma situação de médico, né, de advogado. Esse médico, advogado, tem um cargo que geralmente está associado a um status extremamente elevado, você sabe muito bem disso, e muitos de vocês, inclusive, escolhem essa profissão porque ela pode lhe proporcionar certo conforto financeiro, e não só, né, conforto financeiro, porque tem um salário alto à medida em que você vai adquirindo cada vez mais sucesso e reconhecimento, e o cargo também tem um status. Então, a soma desses dois fatores nos levam à condição do quê? De status, de sucesso no trabalho. Só que olha só o que ele coloca que é interessante, uma nova forma de medir esse sucesso. Esse sucesso não está mais preso a esse tipo de senso comum, a essa construção que é um pouco conservadora ou retrógrada. Agora a gente tem uma visão de medir o nosso sucesso pela nossa saúde mental, pelo nosso tempo livre para a gente promover o ócio a outras atividades, reflexões, pela nossa renda, com certeza, pelo impacto que a nossa profissão pode exercer na vida de demais pessoas, pelo gostar, o ato de gostar do que fazer, porque isso também mede a nossa satisfação e o nosso bem-estar ou nossa saúde mental, e pela saúde física também, que faz parte do todo o processo de manutenção das nossas faculdades mentais em pleno vapor para exercer as outras ações, né? Então veja que essa é uma nova forma de nós medirmos o sucesso. Claro que derrubar esse padrão, esse estereótipo aqui é difícil, né? E inserir uma nova vertente. Só que essa vertente já está sendo cada vez mais implementada, discutida e debatida pelas novas gerações, questionando que o sucesso não é só isso não é só ter dinheiro, não é só ter um cargo alto, é ter uma vida plena em vários segmentos, inclusive a questão da saúde mental, que é muito importante, aliado à física, aliado a inúmeros outros fatores, como uma vida saudável familiarmente falando e pacífica entre os amigos. Então, isso tudo diz muito respeito a uma pessoa que hoje tem o quê? Sucesso, ou atinge sucesso, beleza? Então esses textos todos, que é o texto 7º, né, inclusive, traziam muitas informações. E, gente, pensa, todas as informações trazidas pelo nosso texto questionavam principalmente o modo de produção nosso, o modo de produção inserido no meio capitalista, inserido numa situação em que hoje o profissional, para se dar muito bem, avaliado pelo mercado, ele tem que ser multitarefa, não é mesmo? E essa multitarefa questiona o próprio lazer ou a saúde mental do homem. Então a gente poderia estar falando aqui de uma espécie de negligência destinada ao trabalho, uma precarização do trabalho. Poderíamos falar aqui de precarização do trabalho, tendo em vista as exigências cada vez maiores das empresas na formação do seu empregado, do seu funcionário que vai executar determinada função. Veja que são muitas exigências, inclusive para você que vai futuramente ingressar no mercado de trabalho depois de concluir a sua faculdade na USP, beleza? Ou na Poli. Bom, em resumo, em síntese, o que os textos motivadores nos traziam de relevante, então? Multitarefa é uma característica dos animais, o primeiro texto, né? Selvagem, então é um retrocesso ser multitarefa. O apelo do multitarefa das redes sociais, o apelo do multitarefa em relação às empresas é um retrocesso. Multitarefa prejudica a atenção e reduz a nossa concentração, então a gente não pode exigir, teoricamente, do funcionário uma grande produtividade, uma grande qualidade se ele é multitarefa. Número 2, texto número 2, o ócio é essencial para ensinar a reflexão. O ócio, ele possibilita um relaxamento, uma reflexão, tempos de lazer, tempos livres que vão fazer com que o cidadão reflita mais e com certeza vai evitar que ele se torne um indivíduo totalmente alienado às forças do trabalho. E o texto 3 trazia que existem formas de educação que vão além dessa construção meramente o quê? Voltada para o mercado, voltada para atender essa demanda capitalista que extenua o trabalhador, que simboliza a precarização do trabalho. Olha só. E as comunidades indígenas são os exemplos disso. E na sequência nós tivemos algumas imagens, né? Tivemos essas imagens, assim como também alguns dados trazidos pelo Instagram, como o texto número 7 nos mostra, sobre
outras possibilidades de aproveitar o ócio, né, na música, nas brincadeiras que são instrutivas e pedagógicas que também nos ensinam a viver em sociedade, na contemplação de nós mesmos. Veja que interessante tudo isso. E aí surgiu um questionamento, né? Qual o questionamento? Pô, professor, e agora, o que a gente ia fazer, né? Como que a gente deveria desenvolver esse tema de redação que mostrava-se ser um pouco diferenciado do que aconteceu nos anos anteriores, que traziam temáticas um pouco mais subjetivas, menos palpáveis, menos objetivas? Bom, eu trouxe aqui um encaminhamento que você poderia ter dado, mas vale lembrar que você pode deixar nos comentários aqui o encaminhamento que você deu estrategicamente no seu texto, porque dessa forma, de repente eu posso dar uma opinião, manifestar aquilo que eu acho, acho interessante do seu tipo de estruturação estratégica. Vai lembrar que a nossa estruturação aqui, ou mesmo nossa sugestão aqui de encaminhamento argumentativo, não precisa ser a mesma que você escolheu. É uma das possibilidades, de acordo com uma leitura crítica, de acordo com uma leitura mais pensada estrategicamente aqui no nosso tempo, tá? De trabalho, obviamente dedicado aí a essa aula que foi diferente do seu tempo de redação, né? Veja aqui o caminho que eu propus para vocês, né, como sendo interessante aí, ó. Primeira coisa, né, o que o aluno tinha que ter percebido aqui? Os textos motivadores e a proposta traziam um problema. Gente, tinha que identificar um problema. Qual o problema que a gente tinha que identificar? Basicamente o problema que está relacionado à educação básica, né? Que está relacionado à formação profissional, que ainda é voltada para construir indivíduos que são mecanizados conforme essa exigência do mercado, que é multitarefa e que representa um retrocesso, porque não forma capacidade crítica. Então você deveria observar bem essa lacuna da educação, que não forma mentes pensantes. Certamente que você poderia também utilizar aqueles argumentos que voltam-se muitas vezes para o senso comum, de que uma sociedade alienada é mais fácil de controlar, massificada. Sim, certamente tem um projeto de Estado envolvido nesse apagamento da questão crítica e também apagamento da questão crítica tendo em vista o mercado, não só interesse governamental, tá? Número 2, estabelecer uma percepção crítica quanto a esse modelo que priva as pessoas do ócio e as levam à alienação. Você tinha que ter esse olhar crítico, de perceber que ele fazia uma crítica à questão da precarização do mercado, à questão da imposição do multitarefa, com aquela visão, né, muitas vezes que as pessoas passam, coaches passam, que você tem que ser multitarefa porque é assim que você vai atingir o sucesso. E não é bem por aí. Por conta desses intelectuais que trazem essa reflexão, a gente percebe que multitarefa não é uma característica nossa, que dilui a nossa capacidade de atenção e muitas vezes é propositalmente inserida como sendo alguma coisa que a gente deveria seguir, né, mascarando o real entendimento ou a intenção do mercado, que é formar cidadãos alienados para que eles nunca questionem as questões da exploração, da precarização do trabalho. Olha que interessante isso. E com certeza você tinha que defender a tese clara de que é preciso trazer uma formação crítica ao ser humano, que é por meio da educação básica e da formação profissional, para que a gente pudesse formar cidadãos reflexivos o suficientes para realmente exercer plenamente a questão da cidadania. Então isso tudo tinha que ter sido abordado. Veja que essa temática de redação diz muito respeito às questões que envolvem semelhanças aí com o Enem, né? Porque a gente tem um tema social, a gente tem uma abordagem que fala sobre as questões das lacunas educacionais e, nesse sentido, havia sim uma aproximação que é inegável em relação às temáticas que a gente vê comumente no Enem. Então veja que esse encaminhamento da identificação do problema era muito importante. Você tinha que identificar que existe sim um problema e esse problema ele tem raízes também e essas raízes encontram lastro nos interesses baseados no governo, baseado no poder público, baseado nos interesses que movem principalmente o grande capital. E aí vinha o caráter crítico que você deveria imprimir a esse texto, com certeza, beleza? Gente linda, espero que essa análise desse tema de redação que nós divulgamos aqui já, né, fresquinho para você, tenha ajudado vocês a entenderem um pouco melhor o direcionamento que vocês poderiam ter dado. De novo, reforço, não fiquem nervosos com essa aula, tá? É apenas uma espécie de mensura de uma possibilidade de um projeto de texto, uma possibilidade de posicionamento que necessariamente não precisava ser a sua, ok? Então, por isso mesmo que eu convido mais uma vez vocês a deixarem seus comentários, a colocarem o que vocês fizeram, quais as estratégias que vocês utilizaram, que de repente eu posso dar uma opinião, um parecer, né, mesmo que superficial, acerca do que vocês optaram fazer. Beleza, gente linda? Na sequência das semanas que vão vir, depois do ano novo, vamos deixar um pouquinho a gente descansar também, eu vou trazer uma análise completinha com o modelo de redação da FUVEST de 2024.
Muito obrigado, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, curta e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas para que aqueles que fizeram a sua prova possam também fazer um comparativo, estabelecer uma análise e assim você ajuda demais essas pessoas, assim como a gente. Valeu mesmo, gente linda, bons estudos e boa segundo dia de prova da FUVEST. Até a próxima aula.